Bom, como todos sabem, nós estamos indo ali do outro lado da rua, do outro lado de Minas, e tem sido muito especial esses últimos dias que a gente tem passado aqui, porque temos ido em tantos jantares, em tantos cafés da tarde, tanta comemoração, que eu até ganhei alguns quilos. Vocês lembram? Não era assim. Mas tanta galinha, tanta... Meu Jesus. E nesses tempos, nesses jantares, nesse tempo que a gente tem passado com muitos de vocês, eu quero ler uma escritura que diz o seguinte, que é essa aí de Gênesis 12, que Deus fala assim para Abraão: então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Nós temos sido enormemente abençoados por tantos que a gente não consegue nem contar. O que eu quero dizer para vocês é que o fato de vocês nos abençoarem, que essa bênção está voltando para vocês. Porque o que Deus disse foi: eu vou abençoar aqueles que te abençoarem. Então, muito obrigado, por todas as palavras que nós temos ouvido, de encorajamento, de fortalecimento, que vocês têm realmente nos abençoado. Então, sintam-se abençoados por Deus, pelas bênçãos que vocês têm derramado sobre nós. Então vamos lá em Gênesis 15. Hoje não é dia de choradeira não. Não é? Gênesis capítulo 15, versículo 1. Eu quero falar hoje sobre fé. A fé que justifica. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás? Se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco. E acrescentou: tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será seu herdeiro. Levando para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Esse último verso aqui que eu li, ele é algo sensacional. Um homem se tornando justo diante de Deus pelo fato de crer em Deus. Isso não é pouca coisa. Romanos capítulo 3 fala que não há justo algum. Mas Abraão foi tido como justo. Bom, sei que a maioria de vocês já conhecem, essa passagem das Escrituras. Eu queria analisá-la em outros aspectos, para a gente compreender o que isso realmente significa. Imagina, Abraão teve uma visão. Ele viu algo, provavelmente sonhando.
E Deus diz para ele não ter medo. Que Deus iria recompensá-lo. Aí Abraão fala para Deus: Deus, mas eu não tenho filho, eu queria ter um filho, você não me deu um filho. Ele fala: não, não preocupa não, Abraão. Eu vou te dar uma descendência. Abraão acreditou naquilo. E Deus considerou isso justo. O considerou justo. Isso é uma coisa intrigante, porque imagina se alguém chegasse para você, perguntasse qual é o seu desejo mais íntimo. Ah, é ter um filho. Ah, ter um marido. Ah, ter uma esposa. Ah, é ter saúde. Não sei, ter um trabalho. E mil outras coisas que a gente poderia falar. Aí chegasse alguém para você e fala: olha, eu vou te dar isso. Você acreditaria? Ou então como a gente leu lá em Gênesis 12, Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, eu vou te fazer famoso. Você será uma bênção para as nações, você vai ser pai de nações. E Abraão acreditou nisso. Você acreditaria? Se alguém chegasse para você: olha, você vai ser famoso, você vai ser rico, vem comigo que sua vida vai mudar. Você iria? Sim ou não? Sim ou não? Iria? Não? Por que não? Mineiro é desconfiado. Quem falou não aí? Gostaria de dizer o porquê que não. Se tiver coragem. Você acredita vendo? Muito bem, Luiz. O seu coração é terrível. Tô brincando. Fala, Glauciane. Ficaria desconfiado. Por quê? O Rafael está ajudando aqui. Quando a esmola é muito, o Santos confia. Vocês têm razão. Depende de quem vai te falar isso. Imagina se você é lá do partido X. Você está lá na bela política do nosso país. Alguém chega para você e fala: olha, eu vou resolver sua vida, amigo. Eu vou te dar riquezas. Vem comigo que nós vamos... Vem comigo, sua vida vai mudar. Você olha para aquele político brasileiro e você fala... Ou então, no seu trabalho, seu chefe chega para você e fala assim: o fulano de tal, você é uma pessoa incrível. Mas olha, você, aqui nessa empresa você vai ganhar muito dinheiro. Você não ganha não, mas agora você vai ganhar. Tem um negócio aqui para você fazer, vem comigo e confia que você vê que tudo que eu estou te falando vai acontecer. Você fala: sei não. Esquisito. Não é? Depois você até queira que seu chefe fale isso pra você. Quem sabe ele fala. Tipo Haroldo, né, mano? Tipo. E eu estou dizendo isso pelo seguinte: a promessa que Abraão recebeu foi linda, maravilhosa. Talvez alguns de nós estamos esperando uma promessa como essa para a nossa vida. Eu, querendo ir para a vitória da conquista, eu quero que as coisas sejam incríveis. Mas o que determinou essa questão aqui de Abraão ter acreditado em Deus e Deus ter considerado isso como justiça, foi porque Abraão considerou que aquele que estava falando era alguém, no mínimo, digno. Como eu posso pensar algo desse tipo? Bom,
Imagina uma pessoa que você não conhece, aparece na sua vida e fala isso para você. Pensa você que já teve filho, que tem filho, né? Que o filho é bebezinho ainda. Ou se você ainda não teve filho e tem uma amiga sua que tem um bebezinho, ou um parente seu, irmão, tio. Que aí você chega naquela pessoa, pega aquele bebezinho gordinho, bonitinho. Aí você olha para ele com aquela cara, vem da tia, um sorriso maravilhoso, um olhar de ternura. Olha para aquela criança, estende o braço, ela nunca te viu na vida. O que ela faz? Não, às vezes, se for você, chora. Se for eu, não choro não. Às vezes ela chora, mas às vezes ela vai. É uma coisa impressionante. Nunca te viu, não sabe quem é você, mas aquele olhar, aquele sorriso, aquela coisa que você está oferecendo para ela, ela vai. Eu queria que a gente tivesse a nossa atenção nesse chamado de Deus para Abraão. A gente pode pensar, nossa, Deus desafiou Abraão. Eu acho que não foi um desafio. Eu não vou ler essa escritura, mas está lá em Marcos 10, 21, que Jesus fez algo semelhante com o jovem rico. Falou para ele, olha, larga tudo e vem comigo. Mas Jesus acrescentou uma coisa aí. Jesus olhou para ele e o amou. É assim que Marcos registra. O amor. Imagina o que é você receber um olhar de amor que está contido ali, aquele que é o amor personificado. Mas infelizmente o jovem rico não foi. Como alguns bebês também não vão. Chorou, mas não foi. Agora imagina Deus chamando Abraão. Ao longo das escrituras a gente já leu isso, que Deus já veio numa brisa para falar, se não me engano, com Jonas. Imagina como Deus não apareceu nessa visão com Abraão e falou, Abraão, vem, que eu vou te levar para uma terra que você não conhece. Vem. Abraão foi. Eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade, eu acho. Minha mãe falou assim para mim, olha, você vai no supermercado e vai fazer compra. Fez uma listinha para mim, me deu a sacola, tá aqui o dinheiro, você guarda o dinheiro bem guardado. Na hora que você for atravessar a rua, você olha para um lado, olha para o outro, vê a carne você atravessa, você vai lá, compra, na hora que chegar no caixa você paga, que ainda vai sobrar troco. Nunca tinha feito isso na vida. Mas eu fui. Cheguei lá, comprei tudo, tinha para comprar, pus na sacola e vim para casa. Por que eu fui? Sem saber, eu nunca tinha feito aquilo na vida. Eu fui porque era minha mãe que estava falando para eu ir. Eu não desconfio da minha mãe. Eu não acho que minha mãe ia me querer o mal. Eu não acho que ela estava fazendo aquilo para eu ser atropelado no meio da rua e nunca mais voltar para casa. Ela não fez por nenhum dos piores motivos que alguém possa imaginar. Ela fez pelos melhores. E eu confio na minha mãe a esse nível, que ela quer o meu bem. Então era por ser minha mãe que eu falei, eu vou. E ela já me pediu para fazer outras coisas que eu nunca fiz. Eu fui e fiz. Porque eu conheço a minha mãe. Como você que é mãe, você sabe que seu filho pode contar com você em qualquer coisa. Então o que aconteceu com Abraão? Abraão olhou para Deus e pensou em Deus de uma forma simplesmente exata. Ele olhou para Deus e acreditou que Deus era aquilo de bom, de amoroso, de fiel, ele acreditou nisso, sem ninguém nunca ter dito para ele
que Deus era assim. Porque Deus falou, vem Abraão. Abraão foi. Deus falou, é justo você pensar de mim o que você pensou. A fé que justifica é essa fé que está baseada em quem Deus é. E não no seu poderoso pensamento positivo, que a gente às vezes chama de fé. A fé que justifica é você saber quem é Deus, e por Deus ser o que Ele é, você é capaz de fazer o que Ele quiser que você faça. E isso me impressiona. De forma que, para se ter fé, é preciso conhecer quem é Deus. É inútil você querer obrigar uma pessoa a ser justa, ter atitudes de justiça, sem dizer para ela quem é Deus. Você vai matá-la, você vai oprimi-la, para ela ser justa, e ela não será. Abraão se tornou pai das nações. E no Novo Testamento, inúmeras vezes é dito que o justo viverá pela fé. E para se ter fé, precisa conhecer quem é Deus. Fazer as coisas porque elas são corretas, é possível fazer isso sem conhecer o mínimo de Deus. Viver numa igreja por décadas, fazendo tudo que é correto, não quer dizer absolutamente que uma pessoa conhece quem é Deus. Olha para a história e veja os absurdos que já fizemos nesse mundo, em nome da fé. Um dia, quando Jesus estava questionando os judeus acerca da liberdade deles, eles viraram para Jesus e disseram assim: nós somos descendentes de Abraão, nós nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você pode dizer que nós precisamos ser livres? Eu sei que no final da conversa, Jesus fala assim para eles: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês não estavam querendo me matar, porque Abraão nunca fez isso. Abraão não agiria assim. Então, as nossas atitudes estão ligadas àquilo que a gente crê que deve ser em Deus. Se a sua relação com Deus é verdadeira, é real, está te levando a conhecer quem é Deus, você vai ver que tipo de atitudes virão disso. O justo viverá pela fé. Eu acredito que não foi só esse chamado que Deus fez para Abraão, de amor, de ternura, que trouxe confiança a Abraão. Lembra quando Abraão estava diante de Sodoma e Gomorra, que ele pede a Deus: Deus, se tiver 50 justos lá, o Senhor vai matar todo mundo por causa de 50? Deus fala: não, se tiver 50 eu não vou destruir a cidade. Deus, mas se tiver 40? Não, por amor aos 40 eu não vou fazer. Deus, mas se tiver 20? Por amor aos 20. Se tiver 10? Por amor aos 10 eu não vou fazer. Perceba a compreensão que isso foi trazendo para Abraão acerca de quem é Deus. Abraão suspeitou que Deus não faria uma coisa como destruir uma cidade se tivesse um justo. Como Abraão descobriu isso? Como Abraão ousou acreditar que Deus é assim? É bom. Como ele pôde ter acreditado que aquele que falou a ele seria tão fiel? E uma outra coisa que me faz pensar que Abraão se sentiu convencido, que Deus fala para ele assim na visão: Abraão, eu vou ser seu escudo. Em outras palavras,
Abraão, eu vou te proteger. Não é assim que a mãe fala, com o filho, está pronta para protegê-lo, aconteça o que acontecer. E Abraão acreditou nisso, que Deus nos protege. Uma coisa é você sair daqui no século 21 e ir para a Vitória da Conquista. Outra coisa é você sair de onde Abraão estava, numa época onde não existia nenhum tipo de lei, e sair caminhando aí pela rua, as pessoas podendo te matar, roubar suas coisas. Não tinha nada. Mas ele teve coragem de ir. Eu acho que a questão aqui nem foi coragem, porque Deus ressaltou, foi a fé dele. Quando você tem fé, uma fé que é baseada no conhecimento que você tem de Deus, qual é o problema? De você fazer aquilo que causa espanto a quem vê. Se eu vou conhecendo a Deus, se eu vou realmente me segurando que Ele é bom, como Jesus falou, e só Ele é bom e mais ninguém, e se eu internalizo isso mesmo para a minha vida, acreditando que Ele é bom, você vai temer o quê? Se eu perder o emprego, minha vida acabou. Acabou nada. Se minha mãe morrer, minha vida acabou. Se meu filho morrer, minha vida acabou. Não. Você tem um escudo, você tem quem te protege. Você acredita nisso? Isso te faz caminhar para frente, mesmo com dificuldades, com desafios na sua vida, sabendo que você pode ir. Por quê? Porque Deus está com você. Abraão acreditou em umas coisas dessas. Eu acredito que Deus me protege. E ele foi. Que coisa sensacional. A fé que justifica. Um belo dia, Moisés chegou para Deus e perguntou: Deus, o Senhor quer que eu vá lá e fale para o faraó? Pois bem, e se eles me perguntarem quem é que me enviou, o que eu vou falar? Deus dá uma resposta sensacional: eu sou o que sou. Sabe o que eu penso que Deus estava dizendo com isso? Você tem que saber quem eu sou para você conseguir fazer o que você tem que fazer. Abraão descobriu Deus como era Deus e caminhou, foi em frente. Conhecer a Deus é determinante para viver a fé. Se a gente não conhecer a Deus, olha, eu vou te falar, tem muita coisa aí para tomar sua atenção. Você pode viver uma vida cheia de regras, você pode viver uma vida condicionada com um monte de coisa que são até corretas, mas a vida eterna se alcança conhecendo a Deus. João 17, versículo 3 fala isso. A vida eterna é essa, que todos conheçam a Ti e a Jesus, a quem enviaste. A gente pode brincar de religião, né? E viver um tipo de vida que faz de conta que a gente conhece a Deus. É a pior coisa que a gente pode fazer. Porque o bom mesmo é você olhar para Deus e conceber Deus do jeito que Deus é. E não inventar como é Deus. O problema da fé é um problema entre aspas, que parece que a gente tem que correr riscos. Mas se não acontecer tal coisa. Mas se eu sair dessa cidade e for para outra e não encontrar um trabalho. E se eu não
tiver um filho? E se eu não me casar? E se eu perder esse emprego? E se... Sabe uma coisa que acontece com o ser humano? Ele quer a estabilidade. Ele quer estar num momento onde o risco é zero. E isso é um problema. Bom, tem um pensador da educação chamado Vygotsky. Ele, na teoria dele, ele desenvolveu uma coisa muito interessante, que ele chama de zona de desenvolvimento proximal, que é uma coisa do seguinte tipo: a criança, quando ela está ali numa situação que ela tem que resolver, que ela tem que, seja escolar, seja na vida, imagina, o menino cai ali no buraco, não tem ninguém por perto. Ele nunca caiu no buraco na vida, nunca teve que sair do buraco na vida, mas agora ele está numa situação que ele tem que resolver. Ele desespera, ele chora, ninguém ouve. Aí, o que acontece nesse momento? Esse autor ele diz o seguinte, que você está, essa zona da confusão, do desespero, de não saber o que fazer, é a zona mais próxima do desenvolvimento cognitivo, na teoria dele. E a fé é uma coisa muito semelhante a isso, na minha opinião. Na hora que o chão saiu, a coisa ficou confusa. Ai, meu Deus do céu, não sabe o que vai acontecer? É a hora que você cresce em fé. É a hora que você cresce em conhecimento de Deus. E aí a gente evita esse momento a todo custo. Eu vou ficar aqui na minha região de conforto porque eu achei o momento ideal para eu ficar. Só que isso não te leva a conhecer mais de Deus. E Deus, Ele não vai deixar você ficar aí. Nenhum dos que estão aqui vão ficar na estabilidade. Amém? Eu estou indo para a Vitória da Conquista, vou ter que começar do zero. Alguma coisa vai acontecer com vocês também. Amém, pessoal? Que beleza. Você vai ficar inseguro, você vai ficar com medo, você vai falar: o que eu vou fazer? E agora? Tomara que isso aconteça o quanto antes com cada um de vocês. E comigo também. Mas isto é o que cada um de nós precisa para conhecer melhor a Deus. E aí, você vai dar os passos que você precisa de dar, porque você sabe que quem está com você te protege, te ama. Imagina o que é aquele jovem rico, Jesus olhar para ele e o amar, sem palavras. É isso que Deus faz com você. Você acha que você é um Zé Ninguém? Que você não importa para ninguém? Para Deus não. Deus tem, quando você acorda de manhã, aliás, antes de você acordar, Deus já está lá na beira de sua cama te olhando com aquele melhor olhar que você pode imaginar para você. Você acredita numa coisa, num absurdo desse? E isso deveria nos deixar seguros. Eu adorei que o Jairo falou aqui na ceia. A expectativa da vida eterna. É só isso que está nos esperando. Então, a gente olha para Abraão e sente que aquilo foi um desafio, que Deus desafiou Abraão. Mas olha, quando Deus chegou para Abraão e falou: Abraão, me dá seu filho, sabe o que Abraão pensou? Eu vou te mostrar o que ele pensou. Hebreus capítulo 11. Hebreus 11, 17. Pela fé, Abraão,
quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Olha o que Abraão pensou a respeito de Deus. Abraão, sacrifique seu filho. Tá bom, vou sacrificar. Afinal de contas, o senhor pode ressuscitar os mortos? E ia matar o menino. Seguramente. Irmãos, o que a gente pensa a respeito de Deus define a nossa vida. O que você anda pensando a respeito de Deus? Nessa sua jornada, o que você já sabe seguramente que Deus é? A ponto de você se segurar nisso completamente. Não tenho medo, porque Deus está comigo. O que você tem conhecido de Deus que faz com que você queira ter uma vida cristã? O que você tem conhecido de Deus que te leva a lutar contra a sua própria natureza? O que você tem conhecido de Deus que te dá estabilidade, mesmo quando a casa cai? Se você estiver conhecendo Deus como Ele realmente é, isso vai ser acreditado como justiça, que Ele é isso mesmo. Abraão se tornou o pai de todos. E não só isso. Tiago capítulo 2. Passa aí algumas páginas. Tiago capítulo 2, no versículo 23. Olha o que Tiago diz. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus. Deus o chamou de amigo. Amigos são aquelas pessoas que se conhecem, que têm estabelecido entre elas uma espécie de um pacto natural de fidelidade, de cuidado, de amor, de respeito, de lealdade, sem precisar de verbalizar isso. Deus chamou Abraão de amigo, uma pessoa que conhecia ele, uma pessoa que gostava dele, que sabia realmente como ele era. Você não precisa abrir lá, mas em Romanos 1,17 fala que porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Porque a justiça de Deus, do princípio ao fim, é pela fé. Mas a fé que a gente precisa alcançar, essa fé é baseada em quem é Deus. É complicado você querer que uma pessoa que não conheça a Deus viva uma vida para agradar a Deus, seja justo aos olhos de Deus. Em Oséias capítulo 6, versículo 6, está registrado que o que Deus quer é conhecimento dele e não holocaustos. Eu quero que vocês me conheçam.
Talvez isso explique porque aqueles homens lá em Mateus 6 ou 7 que chegam para Jesus e falam assim: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, nós fizemos milagres. Jesus vira para ele: afasta-se de mim, eu não os conheço. Fazer coisas é fazer coisas. Conhecer a Deus é outra coisa. Eu acredito que cada um de nós aqui tem sido visitado por Deus dessa forma terna, afetuosa de Deus, tentando chamar nossa atenção para chegar perto dele, para conhecer melhor a Ele, em coisas simples. Às vezes Deus está protegendo a sua saúde, Deus está protegendo o emprego dos seus pais, Deus está fazendo coisa e você fala: puxa, graças a Deus que as coisas estão em ordem na minha vida. Às vezes é Deus falando: meu filho, vem para perto de mim, eu quero que você me conheça melhor. Vá. Para finalizar, em 1 Coríntios capítulo 8, no versículo 3, você não precisa de abrir, mas fala assim: quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Primeiro Coríntios 8, 3. Quem ama a Deus é conhecido por Ele. Conhecer a Deus deve ser a jornada de cada um de nós, porque o resto advém daí. Estamos indo ali para a esquina, carregando conosco o que a gente conseguiu acumular de conhecimento de Deus. E é por esse conhecimento que nos motiva a correr riscos. Como diz Paulo, eu sei em quem tenho crido. E sair da zona de conforto que nos impede de aumentar o conhecimento de Deus. Eu vou chamar aqui minha esposa para dar umas palavrinhas para nós. Bem, o que direi nesta hora? Eu estava pensando ali sentada enquanto a Gabi compartilhava. Essa é a minha 6ª despedida de uma igreja. E eu não sei de quantos grupos mais eu despedirei. Eu estava procurando uma escritura, né, para compartilhar hoje. E aí, e me veio a escritura. Eu encontrei a escritura, Paulo falando, se não me engano, foi aos Romanos, quando ele se despedia, ele falou: vocês não verão mais a minha face. Eu falei: não, essa não. Essa não. Paulo, aí é muito. Então, a gente vive nessa vida, a gente vive nesse mundo, a gente se torna cristão, e nessa jornada como cristãos, a gente é peregrino, né? Nós nos tornamos peregrinos a serviço de Deus. E o meu sentimento principal ao me despedir da igreja é de gratidão. Por quê? Vocês me acolheram. Eu vim de São Paulo para cá, das minhas várias cidades em que passei, né? Eu ainda era solteira nessa época, mas vocês me acolheram aqui em Belo Horizonte, na liderança de Renato e Maria José, que me acolheram na casa deles, carinhosamente,
muito amor naquela época, foi em 2001. E depois de Renata Maria José, aí vieram Leandro e Simone, que tiveram uma passagem rápida por BH. E aí então vieram Marcos e Denise, que assumiram, né, a liderança aqui da igreja. E tantas coisas aconteceram nesses quase 14 anos, né, que eu estou em Belo Horizonte. Aprendi muito. Deus falou algumas vezes, venha. E eu disse, estou com medo. Venha, estou com medo. Mas eu aprendi a não ter uma fé de obras, porque eu sempre fui muito de fazer as coisas porque são corretas. Deus falou, eu vou lá e faço. Mas de desenvolver uma fé independente, se tudo está indo bem ou não. Então Deus me ensinou muitas coisas profundas em Belo Horizonte. Foi aqui que eu me casei com Davi. Que é um homem incrível. E sabe, irmãos e irmãs, muitas vezes eu não vi isso. Que esse homem é um de Deus. E eu reconheço que muitas vezes Elaine pediu perdão para vocês. Eu quero pedir perdão para meu marido. Perdão pelas vezes que eu não fiz. E nós estamos seguindo viagem, que é um chamado de Deus para as nossas vidas. Estamos indo sozinhos, como vocês sabem. Em Vitória da Conquista não tem discípulos da Igreja de Cristo, da nossa igreja, da nossa congregação, da nossa irmandade. Tem uma irmã que passou por lá um tempo, mas ela foi para Salvador. Então, em Vitória da Conquista, no momento, não tem ninguém. E o meu desejo de todo o coração é que a gente faça discípulos lá. Então eu peço as orações de vocês para que isso aconteça, para que Deus dê às pessoas que são abertas para Ele, que têm coração para Ele. Eu estou indo ficar mais perto da minha família. Esse é o motivo, né, principal. A desculpa que Deus dá, para ir para a Vitória da Conquista, para eu estar mais perto da minha família. Mas vai ser incrível, eu vou receber muito apoio, principalmente com Pedro. Eu estou muito feliz de poder estar perto deles. Mas eu sei da solidão nos domingos, dos cultos. E aí, o culto de domingo, como é que vai ser? Se a gente convidar, se tiver convidado, vai ter culto. Se não tiver culto, vai ter, eu e Davi. Então é do zero mesmo. Então a gente quer muito que Deus faça nascer, né, essa nova igreja em Vitória da Conquista, para a honra e glória dele. E para a gente também ter convívio, né, com irmãos, porque é muito difícil viver sem convívio com os irmãos. Mas estamos indo com esses olhos da fé. Mas voltando à gratidão em Belo Horizonte, olha, essa igreja eu acho incrível. Eu já passei por algumas, mas eu sempre falo da hospitalidade, do coração dos discípulos, da servidão. Não dá para citar todos os nomes aqui, de pessoas de irmãos que eu já convivi, de muito, muito perto, coisas que já passamos juntos, choramos juntos. Gente que tem uma fé, que tem um amor a Deus, assim, incrível. E vocês são irmãos que eu respeito muito, que eu amo muito. Então eu estou levando no meu coração de Belo Horizonte uma lembrança de irmãos que são fiéis a Deus. Não importam as circunstâncias, não importa o que está passando, mas que tem uma fidelidade a Deus. Esse é meu coração. Quando eu lembrar dos rostinhos, né, de vocês, eu vou lembrar, puxa, fidelidade. Isso vai me dar força para continuar trilhando. E eu quero agradecer, né, Marcos e Denise, por esses quase 14 anos de convívio, né? Muitas águas rolaram. Momentos bons, momentos não tão bons. Eu acho assim que eu pude crescer, né? Pude amadurecer muito, aprender muito a respeito de relacionamento, aprender de respeito de relacionamento, de amizade.
E vocês, assim, desde que vocês vieram, chegaram aqui em BH, assim, vocês nos serviram muito, né? Eu lembro, Denise nem tinha casa ainda em Belo Horizonte, né? Nos chamou para ir lá para casa da mãe dela, né? Aí a mãe dela fritou lá uns salgadinhos pra gente, a gente teve convívio lá, Nicolas era pequenininho, e muitos convívios também que tivemos. Então, eu quero muito agradecer a vocês, né, por tudo, pelas oportunidades que tivemos de participar de muitas coisas, de conhecer muitas outras pessoas fora de BH, que nos proporcionou também conhecer outras pessoas, a gente poder amadurecer em nossa fé e crescer também em nossa fé. E eu queria ler uma escritura que fala: "Cri, por isso falei". Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Só mais um pouquinho? Isso está em 2 Coríntios, você não precisa abrir lá, esqueci de falar. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então a gente está saindo, indo embora, mas sabendo que é outra coisa mesmo, né, que nós queremos ver, o que não se vê, o poder de Deus. E que Vitória da Conquista não é o fim, ou seja lá qual será a cidade que será o fim, mas um dia na glória de Deus, um dia que a gente partir desse mundo. E que isso aqui que a gente passa é apenas uma nuvem, e que em breve estaremos na glória de Deus. Amém. Pessoal, realmente nós estamos muito contentes, como já falou. Eu optei de não entrar nisso aí, que eu realmente não dou conta. Mas assim, a nossa gratidão por todos, sem exceção. Fala com eles que eu vou tomar um café lá essa semana. Cadê, Elaine? Vou tomar um café lá essa semana, viu, Elaine? Com Edson. E assim, como já fala, talvez conquista não vai ser o fim. Eu gostaria que fosse trancoso. Vai subindo, né? Preferi passar por ali, finalizar a vida por ali, debaixo de um pé de coco lá. Mas nossa casa está aberta, né, para a visita de vocês. Leva os mantimentos quando vocês forem para cá, que o quarto por nossa conta, irmãos. Olha, muito obrigado por tudo que vocês representam para nós, e a gente vai se encontrando aí nessas caminhadas, nas conferências, nas reuniões. Cada vez que eu vier aqui visitar, né, minhas irmãs, minha mãe, eu dou um pulo aqui e a gente vai tocando o barco, se Deus quiser. Amém. Amém.